Olá, nessa aula nós vamos trabalhar a divisão de números decimais. É uma operação que vai envolver regras que a gente precisa observar para realizar bem essa operação. Então nós vamos trabalhar a regra, vamos resolver exemplos aplicando essas regras e depois vamos falar de uma regra prática que a gente pode utilizar para a gente resolver essas operações de divisões. Então vamos à nossa aula. Divisão de números decimais, regras e exemplos. Então, como regra, como passo a passo para a gente realizar a operação de divisão, a gente vai ter 4 passos. O primeiro passo diz o seguinte: contar as casas decimais do dividendo e do divisor e escolher o maior entre esses números, certo? Então, eu vou contar quantos números tem após a vírgula no dividendo e no divisor e vou pegar o maior número entre eles. Se tiver 3 casas no dividendo, 2 casas no divisor, eu vou pegar as 3 casas. O que eu vou fazer com esse número 3? Ele vai ser o expoente dessa potência de 10. Por quê? 10 elevado a esse expoente, no caso sendo 3, eu vou ter 1000. Então, esse número 1000 vai ser o número que eu vou multiplicar esses dois números, o dividendo e o divisor. E qual que é o objetivo de fazer essa multiplicação do dividendo e do divisor por essa potência de 10? O objetivo é eliminar a vírgula, tanto do dividendo quanto do divisor. Depois que eu consigo isso, eu vou realizar a operação propriamente dita. E para realizar a operação, nós vamos usar o método da chave, que é um método comum que a gente utiliza, que a gente chama de algoritmo da divisão. Então, vamos ver esse passo a passo aqui em 2 exemplos específicos com 2 números que vão ser divididos, números decimais. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui 3,82 para dividir por 0,2. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos contar. Tem 2 casas decimais aqui e aqui tem uma casa decimal. Qual que é a maior quantidade? 2 casas. Então, quer dizer que esse 2 eu vou multiplicar, vou colocar como expoente do 10 e eu vou fazer a multiplicação. 10 vezes 10 dá 100, resolver essa potência. Então, agora eu vou pegar o 3,82 e vou multiplicar por esse 100. E vou pegar também o 0,2 e vou multiplicar por esse 100. Quando eu faço a multiplicação, o que acontece com essa vírgula? Ela estava aqui entre o 3 e o 2 e veio para cá. Então, ficou 382. O 0,2, a vírgula deslocou 2 casas, teve que aparecer um 0. Então, a vírgula estava aqui, caminhou 2 casas, veio para cá. Então, quer dizer que eu estou usando um artifício para poder realizar a operação sem vírgula, e aqui esse artifício está me dando uma equivalência. Dividir 3,82 por 0,2 é a mesma coisa que dividir 382 por 20. Então, é o 382 dividido por 20 que nós vamos realizar. Então, vamos fazer a operação aqui. Nós vamos limitar aqui no 38, porque o 3 não divide por 20, então 38 por 20 dá 1. 1 vezes 20, 20. Subtraindo, sobra 18. Tem esse número 2 para descer, então eu vou descer ainda, é uma parte inteira, 182 por 20 dá 9. 9 vezes 20, 180, resto 2. Observe que eu cheguei num resto que eu não consigo dividir pelo divisor, não é divisível. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre fazer uma transformação. Esses 2 inteiros eu vou multiplicar por 10, eu vou transformar em décimos. Então, eu vou dividir 20 décimos por 20. E quanto que é 20 dividido por 20? Dá 1, certo? Porém, como eu saí da parte inteira e fui para a parte decimal, no momento que eu acrescento o primeiro zero aqui, para poder transformar em décimos, tem que colocar uma vírgula no quociente. Então, eu coloco a vírgula e faço a divisão. 20 por 20 dá 1. Então, como resultado, nós vamos ter o quê? 19,1. Ok? Bom, aqui do lado eu coloquei uma situação prática. Na verdade é o seguinte, esse passo a passo aqui, o que ele está querendo mostrar para nós é que toda vez que a gente vai realizar uma operação de números decimais, a primeira coisa é igualar as casas decimais. Quando eu faço essa multiplicação aqui por 100, eu na verdade estou igualando as casas decimais. Então, o que é igualar as casas decimais? Aqui tem 2 casas decimais.
aqui tem uma, eu acrescento um zero, então agora tem duas e duas. No momento que eu faço isso, o que que acontece? A vírgula deixa de existir. Mas não é simplesmente essa vírgula deixar de existir. Ela deixa de existir porque nós fizemos esse terceiro passo aqui, nós fizemos essa multiplicação por 100. Mas para ficar de uma forma mais prática, a gente pode usar esse igualar as casas decimais. Então, duas casas, igualei, elimino a vírgula. E agora eu faço a divisão normalmente. O número 2 é uma situação de geometria, onde a gente tem um retângulo, eu sei a área desse retângulo, que é 360,668 metros quadrados, sei quanto que mede a largura e eu quero saber o comprimento. Se para chegar nessa área eu multiplico comprimento vezes largura, base vezes altura, se eu sei a área, eu vou pegar essa área e vou dividir por essa largura, para encontrar esse comprimento aqui. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, o que que nós vamos observar? Primeira coisa, tem 3 casas decimais aqui na área, e aqui tem uma casa decimal na largura. Qual que é a maior quantidade? 3. Então, quer dizer que eu vou usar 10 elevado ao cubo, que é 1000. Então, eu vou pegar o 360,668, e vou multiplicar por 1000. A vírgula vai se deslocar para depois do 8, então vai ficar 360.668. Pego 15,4, também multiplico por 1000, a vírgula estava aqui, 3 casas, ela veio para cá. Então, dividir 360.668 por 15.400 é a mesma coisa que dividir 360,668 por 15,4. Vamos realizar a operação aqui do lado. Então, o que que a gente tem aqui? Olha, 360.000 por 15.400, eu limito aqui no 6, eu vou dividir 36.066 por 15.400, vai dar o quê? 2. 2 multiplicado por 15.400, 30.800. Subtraindo, deu 5.266. O que que esse 8 está fazendo aqui? Eu desci, esse 8 está aqui, eu desci esse 8. Então, agora eu vou dividir 52.668 por 15.400. Vai dar 3. 3 multiplicando 15.400 dá 46.200 e eu subtraio. Deu 6.468. Bom, a partir daqui é a hora que a gente tem que se preocupar com a questão da vírgula. Por quê? Esses 6.468 inteiros não dá para dividir por 15.400. Eu vou transformar em décimos. Então, no momento que eu acrescento o primeiro zero, eu levo uma vírgula para o quociente. E agora eu tenho 64.680. Fazendo a divisão, vai dar 4, dá 61.600 e eu subtraio 3.080. A partir do momento que eu acrescentei desculpa, o primeiro zero, eu vou sempre poder acrescentar um zero para continuar a divisão. Então, agora eu acrescento um zero aqui, agora eu estou na parte dos centésimos com esse zero que eu acrescentei. Dividindo aqui, nós vamos encontrar 2. 2 vezes 15.400, 30.800. Subtraindo, é uma divisão exata. Vamos para aquela regrinha prática que a gente falou e mostrar o que que a gente pode fazer aqui. Olha só, o que que nós, com isso tudo aqui, o que que nós fizemos? 3 casas decimais, aqui só tinha uma, eu monto a operação e acrescento 2 zeros aqui. Agora eu igualei as casas decimais. Então, aqui tem 3, aqui tem 3. No momento que eu igualei, eu posso eliminar a vírgula. Eliminei a vírgula, eu vou realizar a operação normalmente. Então, aqui quer dizer que o nosso comprimento é de 23,42 metros. Se eu multiplicar 15,4 por 23,42, eu vou encontrar 360,668 metros quadrados, que é a área do nosso retângulo. Aqui nós vamos fazer outros exemplos. Observe esse exemplo. Aqui são 2 números inteiros, não tem vírgula. Então, eles já estão com a quantidade de casas igualadas. Não tem nenhuma casa, não tem nenhuma casa. Ok. Então, nós vamos somente montar a operação e resolver. Então, ó, 26 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Subtraindo, deu 2. Não tem mais nada para descer. Então, 2 inteiros vai ter que se transformar em 20 décimos. Eu acrescentei
esse primeiro zero aqui. Quando eu acrescento o primeiro zero, vem a vírgula no quociente. E aí nós vamos ter 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20, e resto, 0. É uma divisão exata. Esse outro exemplo também são dois números inteiros. 27 dividido por 5, nenhuma casa decimal, nenhuma casa decimal. Tudo ok. Então, vamos dividir. Ó. Vai dar 5, 5 vezes 5, 25, subtraindo também um resto, 2. 2 é menor que 5, não dá para dividir. Então, eu transformo 2 inteiros em 20 décimos. 20 décimos eu divido por 5, vai dar 4 décimos. 4 vezes 5, 20, resto 0. Também é uma divisão exata. 5 inteiros e 4 décimos. Na letra C, nós temos o número 21 para dividir pelo número 9. Também nenhuma casa decimal, nenhuma casa decimal. Então, estão iguais. E aí a gente começa a divisão. O 21 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9, 18. Subtraindo, resto 3. 3 é menor que 9. Eu não consigo continuar a divisão. Então, eu transformo esse 3 inteiros em 30 décimos. 30 eu divido por 9, dá 3. 3 vezes 9, 27. Resto 3. Quando eu acrescentei o primeiro zero e levei a vírgula para o quociente, para continuar, né, a divisão, a partir daí, o que é que nós dissemos? Um zero você pode sempre acrescentar. Então, eu acrescento um zero aqui, agora eu estou no centésimo. 30 dividido por 9 dá 3 centésimos. 3 vezes 9, 27 e resto 3. O que a gente observa aqui? O resto 3 ele vai continuar infinitamente aqui. Da mesma forma que o quociente 3 vai continuar infinitamente. Então, é aqui que surge a dízima periódica. Então, a dízima periódica, ela surge quando eu divido dois números e o resultado não é um resultado exato, é um resultado aproximado. Então, o resultado aproximado é quando a gente encontra uma dízima periódica ou uma dízima não periódica. Como que a gente representa a dízima? Como nós falamos, eu uso a reticência, mas tem uma outra forma para eu fazer essa representação. Qual que é o período aqui? É o número 3. É ele que repete após a vírgula. Então, para eu não ficar repetindo o número 3 aqui, eu escrevo ele uma vez só e coloco um traço acima dele. Esse traço está indicando que esse 3 ele é o período e ele se repete infinitamente. É uma dízima periódica simples. Na letra D, a gente tem um número decimal com duas casas dividindo por um número inteiro, que não tem nenhuma casa. Então, aqui nós vamos precisar fazer aquele passo a passo que a gente fez. Olha, duas casas, nenhuma. Então, quer dizer que duas casas, 10 ao quadrado. Então, eu preciso multiplicar por 100 e aqui por 100. Então, olha, 9,75 vezes 100, 975. 3 vezes 100, 300. Então, eu vou dividir 975 por 300. Se a gente for usar a nossa regrinha prática, o que a gente faz, então? Escreve os números, fazendo a divisão, já na chave mesmo. Duas casas aqui, acrescento 2 zeros para igualar as casas. Então, duas casas, duas casas. Elimino a vírgula, então eu vou fazer 975 por 300. Vamos realizar a operação. 97 não divide por 300, então eu preciso usar todo. 975, que vai dar 3. 3 vezes 300, 900. Subtraindo, sobrou 75. Eu não tenho mais números para descer. Eu vou continuar a minha divisão. O 75 não divide por 300. Então, 75 inteiros vai se transformar em 750 décimos. Acrescentei o primeiro zero, vem a vírgula no quociente. Então, 750 dividido por 300 vai dar 2. 2 vezes 300, 600. Subtraindo, 150. 150 não divide. Então, 150 décimos eu vou transformar em centésimos. Posso acrescentar sempre agora um zero para continuar a divisão. 1.500 dividido por 300 dá 5. 5 vezes 300, 1.500. Resto, zero. Se deu resto zero, é uma divisão exata. Ok? Então, se a gente pensar aqui em dinheiro,
R$ 9,75 dividido por 3 pessoas, cada um vai receber o quê? R$ 3,25. É uma divisão exata. Na letra E, nós temos uma divisão entre dois números decimais. Então, vamos ver o nosso passo a passo. Aqui tem duas casas, aqui só tem uma. Então, eu vou considerar as duas casas. 10 ao quadrado é 100. Então, quer dizer que eu preciso multiplicar o dividendo por 100 e o divisor por 100 também. Então, vou fazer aqui a multiplicação por 100, 341. A multiplicação por 100, 110. Então, eu vou dividir 341 por 110. Se eu quisesse usar aquela regra prática de igualar, a mesma coisa. 3,41, duas casas. 1,1 só tem uma. Acrescento um zero, agora eu tenho duas e duas. Então, posso eliminar a vírgula e realizar a operação normalmente, né? Então, nós vamos ter aqui 341 por 110 dá 3. 3 multiplicando 110 dá 330. Subtraindo, sobrou 11. Não tem número mais para descer, então eu vou transformar 11 inteiros em 110 décimos. Acrescentei o primeiro zero, vem a vírgula no quociente. 110 dividido por 110 dá 1, subtraindo, resto, 0. Então, essa também é uma divisão exata. E a letra F, situação de uma compra de pirulitos. Eu tenho R$ 6,00, eu quero saber quantos pirulitos que custam 75 centavos eu posso comprar com esses R$ 6,00 que eu tenho, ok? Aqui tem duas casas decimais. Se eu considerar em dinheiro aqui, também tem duas casas, então já está igual, certo? Então, eu vou, se tem duas casas e duas casas aqui, eu vou multiplicar por 100. Multiplicando aqui por 100, a vírgula vem para cá, 75. Então, eu vou dividir por 75. Multiplicando aqui por 100, a vírgula vem e eu vou ter o 600. Então, aqui o que nós vamos ter? Duas casas, já é igual, elimina a vírgula, foi o que nós fizemos aqui. Então, nós vamos dividir 600 por 75. 60 não dá, então é o 600 mesmo. E aqui vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Vamos 4. 8 vezes 7, 56. Mais 4, 60. Subtraindo, já é o resto, 0. Conclusão, quantos pirulitos que custam 75 centavos eu vou poder comprar com R$ 6,00? Exatamente, 8 pirulitos. É uma divisão exata. Chegamos ao final dos nossos estudos sobre os números decimais, com essa aula sobre divisão. Espero que a aula tenha sido satisfatória, que vocês tenham entendido as regras, mas essas regras só vão ficar mais claras na medida que a gente resolver exercícios. Então, eu vou indicar exercícios para que vocês façam, vou indicar também links de outros professores de videoaulas para que vocês assistam e melhorem o entendimento. Mandem as dúvidas que vocês tiverem, eu vou ter um prazer em responder todas as dúvidas de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e acompanhem as nossas próximas aulas.